Cá estamos de volta para o nosso maravilhoso estudo sobre o sofrimento. Vamos ouvir a melodia e serenarmos um pouquinho mais. Muito bem. Continuando, Joana nos diz: mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, o ser embrutecido não sabe eleger as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento às necessidades fisiológicas, às suas sensações, em detrimento das emoções psicológicas que o capacitam para a conquista do belo, do nobre e do bom. Ele valoriza as coisas que são, com todo respeito, mesquinhas. Ele é uma criatura embrutecida, desidentificado consigo próprio, desidentificado com o si, com aquilo que verdadeiramente nós somos. A nossa identificação tem que ser o si, o ser eterno, que todos nós trazemos dentro de nós mesmos. O despertar da consciência, saindo da obscuridade do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém sob o guante ainda inevitável da dor. Nesse mecanismo, continua Joana, da evolução, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. Olha que citação linda. No amálgama coletivo, nós estamos presos, entende? Nas coisas que fazem parte da coletividade. Nós temos medo da nossa individualidade. Não temos coragem de deixar as coisas efêmeras para a iluminação de nós mesmos. Temos medo. Por ser parte, olha que graça, do grupo social no qual se movimenta e se desenvolve, influencia-o querendo ou não, e com este produzindo um envolvimento coletivo que responde pelo seu estacionamento ou progresso, conforme favorável ou perturbador seja o conteúdo da sua atividade. Ele quer ficar envolvido naquele meio que ele se habituou. Não importa se
o faz crescer ou se não o faz crescer. Se o faz sofrer ou se não o faz sofrer, não importa, ele quer estar ali. Entende? Por ser parte do grupo social. Então, quando a consciência começa a desabrochar, ele começa a se identificar com a sua individualidade, com a sua luz. Então, ele vai deixando lenta e gradativamente deste grupo ao qual ele pertencia para fazer parte da grande família universal voltada para os valores reais, que são os valores eternos. Como efeito, continua, temos os sofrimentos sociais dos grupamentos humanos que transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. Isso é muito comum. Sofrimentos sociais. É claro, estão na mesma faixa. Então, o meu sofrimento, ele se sente apoiado pelo sofrimento do Antônio, o do Antônio se sente apoiado pelo José, entende? Porque transitam na mesma faixa de aspirações e interesses. Vocês conseguem entender? Estão no mesmo nível. Isso é comum. As queixas e os queixumes são comuns. Joana continua. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito. Esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. O espírito. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável. Dispondo da livre opção ou livre-arbítrio, continua Joana, ele trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega. É livre. Eu não quero mudar agora. Não, agora não. Não venha com essa conversa. As pessoas, eu já tive muito momento que a pessoa diz, não vem com essa baboseira não. Eu falo, pelo amor de Deus, eu já ouvi isso demais. Não tem nada a ver com a realidade. Tem coisas que a gente precisa respeitar. Não adianta que a gente querer impor. Não, nós podemos muito bem sugerir. Mas a liberdade é de cada um. A pessoa acorda e desperta quando chegar o seu momento oportuno. Nós estávamos conversando com uma amiga muito querida hoje. Hoje é um domingo, dia 21 de janeiro de 2023. Estava conversando com ela, muito querida, uma amiga muito querida. Eu fui visitá-la, porque sempre vou visitar a sua mãe acamada, né? Então, ela estava falando que eu não sabia, ela me pegou de surpresa, que ela se separou de um filhinho de 7 meses. E quando ela falou aquilo, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que você pudesse ter tido um filho, ter se separado de um filho tão assim. Mas olha que interessante. Ela precisou retirar a criança no 7º mês. Mas o que aconteceu ao te retirar a criança? Nasceu formado, né? Só que ainda ele não tinha a plena formação pulmonar.
Então, o espírito permaneceu retido no útero desta abnegada mãe por 7 meses e precisou sair. Saiu, só que ainda faltava-lhe algo para a constituição pulmonar. Veio a sucumbir. Se separou da criança pelo desencarne. Tudo acontece na hora certa. Mas será que essa criança cumpriu com a sua tarefa? Muitos casos explicados pela doutrina espírita, o espírito vem, acopla junto à sua mãe querida e, em determinado período de gestação, ele parte, porque foi uma postura de humildade de se submeter a viver dentro do útero. E para a mãe, um treino abnegado, porque ela se tornou uma criatura abnegada a benefício dos seus familiares. Ela se repletou e se identificou com a problemática da família e se tornou um peão, onde todos os familiares giram ao seu redor, como se fosse a grande mãe. Entende? Então, isto estou contando por causa da falta de preparo para o serzinho que ia nascer. O pulmão não estava totalmente completo. Então, tudo tem a sua... mas então ele não tinha que... Deveria ter. E partiu para a espiritualidade. Segundo Joana, claramente, conforme o comportamento a que se entrega, ele é livre para agir como bem quiser, que não é o caso da criança, não é? Voltaremos.